Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a aula, um caso de facetas múltiplas com substratos diferentes para a gente tentar entender um pouquinho como conduzir casos desse tipo de dificuldade no consultório, que a gente entende que não é fácil equalizar esses substratos e trabalhar essas camadas. Eu espero que você acompanhe, tire suas dúvidas e que eu consiga te ajudar dentro do seu consultório. Então vamos lá, vamos começar esse hands-on agora. Então pessoal, o que a gente tem aqui é um caso misto, né, de facetas, onde a gente tem um substrato bem mais escuro que os demais e a gente tem que tomar cuidado com alguns raciocínios. Por exemplo, se a gente fosse fazer essa faceta para ela ficar exatamente da cor desse dente aqui, por exemplo, um dente próximo do A2, nós usaríamos um opacificador mais opaquer LO, aquele light opaquer que a gente mostrou. Por quê? Porque eu teria um croma próximo do A2. Porém, nesse caso, a gente vai construir facetas clareadas. Então, o meu pensamento é na cor desejada, porque por cima disso aqui eu vou aplicar uma dentina clareada, daqui também, aqui também. Então, se eu vou desejar um dente clareado, a opacificação aqui vai tentar acompanhar o resultado final, porque nesse caso eu tenho volume para pôr bastante dentina. Então, esse raciocínio é extremamente importante. Então, a gente vai iniciar primeiro criando as linhas de transição para a gente entender onde envolve essa camada palatina. Então, eu tenho aqui essa região dos incisivos, aqui a gente já riscou e aqui no lateral também. E a gente vai iniciar aplicando essas camadas de resina na palatina. Eu posso trabalhar primeiro os centrais, depois laterais ao mesmo tempo, trabalhando de 2 em 2. Então a gente vem aplicando essa resina composta da mesma maneira que a gente aplicou nos dentes dos hands-ons passados, tudo bem? Da mesma maneira, ultrapassando essa linha de união. Primeira camada aplicada, nós já vamos aplicar a segunda. Quando a gente aplica a segunda, a gente começa a avaliar se a gente tem mais ou menos um volume adequado. Então aqui ó, é muito importante que eu aplique elas, visualize até um volume adequado e aí sim nós vamos aplicar em posição, criando essa primeira camada palatina dos incisivos centrais. Então novamente removendo aquele volume, o excesso. Nessa hora não tem problema se a gente ter uma camada aderida na proximal. Antes da fotoativação a gente vai refinar isso, venho tirando o excesso. Logicamente que a gente pode tirar esse excesso também depois com o disco, porém quanto mais refinado ficar aqui melhor. Então aquela conversa que a gente já teve de trabalhar bastante o refinamento, a gente tem que trabalhar muito limpo. A gente tem uma visualização boa do campo, eu tenho instrumentais delicados, então a gente vai trabalhando, refinando esses excessos e aí fica mais fácil no final para a gente dar um bom acabamento e um bom polimento. Quando eu calibrar esse volume, agora eu faço aquele movimento de separação da interproximal. Após esse contorno, a gente fotoativa e nós temos as duas camadas palatinas realizadas. Após a fotoativação, a gente remove levemente e nós temos as duas camadas palatinas bem posicionadas, uma levemente com alguns excessos, onde eu posso ajustar depois. E a gente vai trabalhar agora a camada palatina dos dois laterais. Então eu vou aplicar essa resina da mesma maneira, a gente vai acelerar o vídeo levemente para você conseguir acompanhar sem perder muito tempo, porque a gente vai repetir, na verdade, a operação realizada nos dois dentes, beleza? Pessoal, aqui então nós criamos as 4 camadas palatinas. Talvez se você tiver com uma assistente ao seu lado, você pode aplicar as 4 ao mesmo tempo e aí você vai ganhar bastante tempo também de consulta. E após essa criação da palatina, nós vamos agora criar o ajuste dessa palatina, dessa camada incisal. Então nós vamos aplicar o disco, corrigindo essa inclinação da borda, venho levemente ajustando e eu tenho que pensar no exato contorno e arquitetura dos dentes que eu estou trabalhando. Então
eu venho criando esse ajuste, pensando na forma dental que nós desejamos ao final do caso executado. Então notem que agora a gente tem o mesmo comprimento dental, uma mesma curvatura proximal, e nós podemos agora aplicar o jato de ar e depois a aplicação do wetting. Pessoal, então após a aplicação do ar, nós vamos aplicar um pouquinho do wetting nas áreas onde o pozinho da resina tocou. Posso criar aqui um leve movimento de clique para descolar essas camadas. E agora a gente vai para o passo número 2 da nossa sequência, que seria a opacificação do substrato. Nesse caso, como nós buscamos uma cor clareada, ao final das restaurações, nós vamos opacificar com um pigmento opaco esbranquiçado, um branco, um pigmento branco, onde a gente vai mesclar esse pigmento, melhorando a cor do remanescente. Lembrando, estamos aplicando esse branco de maneira difusa, abstrata. Se nós fôssemos criar uma faceta com a cor do manequim, do remanescente, e não uma cor clareada, a gente ia utilizar o pigmento opaquer, porque o opaquer tem um pouco mais de croma. Aqui a gente está aplicando o branco, porque o branco vai nos dar uma característica de alto valor para a gente chegar na cor final desejada, de acordo com o que a gente planejou para as nossas 4 facetas. Então eu aplico levemente, fotoativo, lembrando daquela dinâmica de aplicação. Então após a fotoativação eu descanso a minha vista alguns segundos, eu vou olhar para outro objeto, para uma área mais, se possível, azul, e aí eu consigo aplicar aonde está faltando esse pigmento. Após a fotoativação, então, a gente vem dosando esse pigmento e aplicando ele para eu enxergar a luminosidade desse remanescente mais claro do que escuro. Isso é extremamente importante, que a gente consiga esse mimetismo de cor. Então, aonde falta, a gente aplica e fotoativa levemente. E olha que interessante, novamente para a gente recapitular isso. Se eu estivesse buscando a cor do manequim, eu estaria opacificando com o corante errado. Eu só estou usando branco porque a gente vai pôr uma dentina clareada aqui em cima para chegar na cor desejada. Então aqui a câmera está equilibrando o balanço de branco. A gente pode aplicar um pouquinho mais de pigmento. Após essa opacificação, eu vou fotoativar novamente e aí sim nós vamos para a próxima camada, que é a camada de dentina. E nesse caso nós buscamos um caso de dentes clareados, então a gente vai aplicar uma resina de dentina clareada ou body clareado. Nesse caso, por exemplo, eu vou aplicar aqui a resina de corpo clareada. O balanço de branco da câmera já está sendo corrigido aqui, então eu vou começar a aplicar essa camada e a gente vai começar a visualizar uma melhora dessa luminosidade. Novamente, a gente vem criando a morfologia interna. Então, com a espátula solo anterior, eu venho trabalhando essa área desde a cervical, manipulando essa resina com cuidado, sem gerar excessos, trabalhando com controle, movimentos suaves de deslizamento, nunca batendo a ponta do instrumento, sempre a base do instrumento. E aí nós vamos conseguir conferir uma boa lisura de superfície da camada. E eu venho agora abraçando um pouco da proximal com essa camada de dentina clareada. Então novamente a gente vem condensando a incisal, já que nós aplicamos um esmalte acromático na palatina, então com certeza é porque a gente quer uma certa translucidez, então eu posso aplicar essa dentina até praticamente enxergar levemente a incisal, deixando espaço para os mamelos. Novamente eu venho com o espelho clínico, avalio a morfologia da dentina, vejo que eu consegui um volume muito adequado, uma anatomia interessante, onde agora
eu posso trabalhar essa posição desenho dos mamelos. Então a gente vem bem suave após a calibração. Lembra dessa sequência da forma e do volume da dentina, eu venho agora trabalhando essa área incisal. Então eu troco o instrumento, então esse é o terceiro instrumento de aplicação da dentina, onde nós começamos com a espátula solo anterior, trocamos para twist e agora estamos utilizando a fissura. Posso desenhar o mamelo de acordo com o que eu desejo, porque esse caso eu não estou copiando nada, nós estamos criando algo. Podemos trabalhar a morfologia agora macro dessa dentina, que nada mais é que a macro textura, já imaginando uma cor desejada e uma anatomia interna. Notem que interessante o resultado que a gente consegue e a mudança de cor com uma camada de dentina. Após a fotoativação, a gente tem uma boa referência para a gente imaginar se necessitamos complementar a opacificação, a melhora do substrato com mais corante branco, ou se a gente está no caminho certo. Talvez aplicaremos um pouquinho mais aqui, nessa região cervical, em áreas que a gente visualiza uma sombra, e agora nós temos um guia muito interessante para aplicação da próxima camada de dentina, que vai ser no dente 11. Então nós vamos criar a dentina agora dos dois incisivos centrais para depois trabalharmos nos laterais. Então a gente vai acelerar um pouquinho o vídeo para ficar mais dinâmico para você e a gente volta falando, explicando um pouquinho sobre as próximas etapas. Pessoal, então após a aplicação da dentina dos dois incisivos, nós temos uma morfologia bacana, muito similar, uma coloração, uma opacidade também muito parecida. A gente pode aplicar agora essa camada de dentina no lateral. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, por mais que é a mesma camada, só para a gente pontuar alguns tópicos no lateral. O incisivo central a gente tem mais ou menos 3 lóbulos de desenvolvimento, então eu dividi em 3 e esculpi cada mamelo. E aqui no incisivo lateral a gente vai trabalhar com 2 lóbulos de desenvolvimento principais e a gente vai esculpir essa dentina, esses mamelos, de uma forma um pouquinho mais sutil, ok? Então a gente vem aplicando a camada de dentina. Nota como a gente já melhorou um pouco a cor desse elemento. Lembrando que a gente tem um preparo errado nesse dente, que o manequim já vem preparado. E eu venho trabalhando essa forma da cavidade. E aí a gente já vem visualizando uma melhora muito bacana do substrato. Logicamente que eu tenho que trabalhar e visualizar aqui o volume que a gente tem nessa região. E nós vamos agora começar a criar essa morfologia. Após a estratificação, onde nós buscamos criar uma linha de definição dos mamelos, nós podemos agora criar a fotoativação dessa camada. E agora a gente visualiza uma coloração bacana e a gente vai trabalhar agora na face do dente 12. Então a gente vai acelerar um pouco o vídeo e criar essa camada de dentina do dente 12. Após a aplicação da dentina, a gente faz mais uma avaliação para visualizar se a gente tem um tom de cor parecido. E o que é bacana a gente ressaltar aqui, ó, isso é muito importante. A câmera vai começar a equilibrar o balanço de branco. Como a gente tem a mesma espessura de preparo e a gente necessitava de mais espaço nesse dente, a gente nota uma tonalidade diferente ainda nessa dentina. Por quê? Porque aqui nós temos provavelmente meio milímetro de dentina em cima de um substrato e aqui nós temos exatamente a mesma espessura em cima de outro substrato. Então essa hora a gente pode começar a modular o croma dessa dentina. E se você começar a perceber, nós temos exatamente agora uma transição de cor para deixar a dentina mais parecida com a cor do dente vizinho, que estava tendo uma espessura diferente, por isso a gente tem uma tonalidade diferente. O que a gente poderia fazer para evitar isso? Eu poderia ter preparado mais esse dente para opacificar ele com o LO,
que seria esse opacificador aqui, que daria a cor desse dente aqui para aplicar a mesma dentina e ter a mesma base dental. Depois aplicaríamos a parte de dentina clareada em cima de todos os dentes. É algo que a gente pode lançar mão, mas o bacana aqui é eu mostrar para você como que você pode corrigir essa diferença caso você não tenha espessura para trabalhar. Então a gente consegue uma boa melhora naquela área que estava levemente mais acinzentada, esbranquiçada. Então a gente vai intensificando o croma nessa região com o pigmento orange ou ocre. Agora, em algumas áreas eu posso aumentar o valor maquiando com branco. Notem que a gente consegue uma luminosidade melhor dessa dentina, uma coloração muito próxima do que a gente quer. E agora nós vamos aplicar o esmalte, que pode ser o esmalte cromático, nessas regiões anteriores, vestibulares. Se a gente quiser, podemos aplicar aqui um efeito acromático, mas como a gente tem essa passagem de luz, a gente vai conseguir executar essa translucidez natural somente com a passagem de luz das camadas. Então a gente vai aplicar um esmalte cromático, clareado, levemente clareado, lembrando que a gente está fazendo dentes mais clareados, porém com translucidez mais natural. Nada muito artificial agora nessa estratificação aqui. Então essa camada, novamente, a gente vem aplicando ela. Notem que com essa espátula eu já dou uma forma básica ao dente, um esboço para o dente. E aí em cima disso eu venho trabalhando as áreas mesial, central e distal. Então eu venho aplicando resina composta na proximal, como vocês podem observar, com a espátula twist. Caiu aqui um pelinho, então a gente vai remover e agora trabalhar novamente a acomodação dessa camada. Quando nós temos uma transição e um volume ideal, eu posso pensar em tracionar essa proximal para aí sim trabalhar a distal desse elemento. Então aqui nessa proximal eu percebi uma falta de material restaurador, então eu vou complementar antes de tracionar, para eu não ter que tracionar a matriz, perceber uma falta de resina e ter que tracionar tudo de novo. Então não tem problema algum a gente aplicar uma camada por cima da outra, principalmente se você fizer dessa maneira que a gente está fazendo aqui, que é trabalhando ela ao mesmo tempo, tá? Então agora que eu percebi que eu consegui um bom contorno e adaptação, a gente vai tracionar essa matriz de poliéster exatamente como a gente aprendeu no hands-on. Olha que bacana, contorno proximal que a gente tem. E agora eu venho criando a transição dessas áreas proximais agora da distal após a confecção da mesial. Lembrando que se falta material, eu vou completar para eu não remover essa camada vestibular. Aqui a gente percebeu já um resultado muito bacana da luminosidade dessa faceta. É uma receita de cor que me agrada muito trabalhar isso no consultório. Lembrando que vocês vão receber essas sequências em PDF para você talvez ter anotado certinho quais resinas foram usadas. Aqui eu estou texturizando já com o pincel, na técnica nossa de criar e guiar a textura macro com o pincel. A gente percebe que funciona muito bem isso. A gente consegue um resultado de textura bem natural. E agora eu vou tracionar a distal da mesma maneira, puxando contra o dente para a direção oposta. E olha que bacana o acabamento que a gente consegue dessa área interproximal. Notem como a gente finaliza o dente e agora eu vou fotoativar e a gente vai trabalhar exatamente a mesma coisa nos dentes vizinhos. Então eu vou fazer a mesma coisa agora no dente 11, no dente 22 e no dente 12. A gente vai acelerar o vídeo agora para vocês não ficarem esperando essa estratificação, porque senão vai demorar um pouquinho. E aí a gente volta para finalizar a nossa área de morfologia dos laterais. Tudo bem? Pessoal, então
Após a finalização dos centrais, a gente vai para o lateral e agora, novamente, a gente vai falar um pouquinho rapidamente da morfologia desse dente. Então a gente tem uma corzinha bacana, lembrando que o término ali está errado, né? Porque a gente tem um término supragengival e esse término no dente escuro tem que ser subgengival e não supra. Aplico essa camada de esmalte e eu vou começar a trabalhar essa resina, criando essa morfologia. Quais particularidades a gente tem aqui? Agora a gente vai trabalhar como se fosse o incisivo central, levemente com menos volume. Porém, eu tenho que me atentar mais ainda ao perfil de emergência. Por quê, Thiago? Porque o perfil de emergência do lateral, ele é extremamente delicado. Então, nessa fase, eu trabalho levemente a anatomia e quando eu chego próximo dessa área cervical, eu venho com a espátula twist e eu vou levando levemente, adaptando levemente essa resina na proximal, dando um contorno muito sutil e muito delicado desse dente, que faz parte de um arranjo super importante na estética anterior. Então, aquela dinâmica de você visualizar o paciente é extremamente importante. Então, aqui a gente está trabalhando e criando um perfil bem delicado, no qual, após o desenvolvimento dele, eu vou sim trabalhar uma proximal bem delimitada. Então eu venho puxando novamente de vestibular para palatina, lembrando que eu trabalho na direção oposta. Olha que bacana. Daí a gente tem um resultado muito interessante no que se diz respeito ao tracionamento da matriz, que é algo tão importante, né, e tão difícil de executar dentro do consultório. Então eu venho finalizando esse design dental. Após a remoção do excesso, eu tenho que olhar o meu paciente de frente, nessa posição, para enxergar o que eu tenho de anatomia, e aí sim eu começo a trabalhar a área distal, para visualizar se eu quero, posso fotoativar. Então a gente vem criando essa transição. Eu vou aplicar a matriz de poliéster na distal agora. Então eu posiciono nessa inclinação, entro levemente dentro do sulco e eu faço essa transição tão importante dessa área distal da interproximal, porque é ela que vai me dar uma suavidade no dente. Nota que a gente tem agora um perfil muito mais adequado para esse dente. E agora eu vou fotoativar após criar a textura vestibular com o pincel. Então a gente vai trabalhar o pincel levemente só para alisar um pouco essa estratificação e a gente vai repetir a mesma coisa no dente 12. Então eu vou fotoativar essa camada e a gente vai ter essa aplicação desse dente 12 e a gente vai seguir basicamente a mesma sequência. Então a gente vai acelerar o vídeo novamente para vocês curtirem aí a gente finalizando esse dente e a gente está tendo um arranjo muito bacana, mesmo em um dente severamente escurecido. Pessoal, então aqui a gente está finalizando a anatomia do quarto dente. Notem que a gente tem um arranjo já muito parecido, tá? Aqui a gente nota uma leve diferença, mas é pela inclinação da luz. Se a gente inverter assim, a gente muda esse jogo. E antes de eu fotoativar, o que eu criei nesse perfil muito delicado, eu noto que no outro dente eu ainda tenho um volume. Então, antes de fotoativar, eu entro nessa área e eu vou criando esse perfil ideal e delicado desse arranjo dental. Assim, eu faço a fotoativação por 20 segundos e eu vou ter todos os dentes finalizados ao mesmo tempo. A gente sempre trabalha dessa forma, sempre seguindo esses protocolos. Aí, a partir de então, a gente pode dar acabamento polimento. Lembrando que o bacana é que a gente tinha dentes diferentes. Eu tenho um dente severamente escurecido nessa região e a gente conseguiu um resultado muito bacana em termos de cor. Então agora eu posso trabalhar toda a morfologia no acabamento e no polimento. Pessoal, então foi essa uma sequência de dentes múltiplos para a gente entender e sentir como trabalhar um protocolo que funciona passo a passo, onde a gente trabalha por camadas do 1 ao 5, camada palatina, necessidade de trabalhar o substrato, aplicação de dentinas, depois das dentinas maquiagem ou não e camadas vestibulares. 100%
dos casos, nós executamos esse tipo de protocolo para criar um arranjo final homogêneo em termos de cor e forma e volume, assim conferindo uma facilidade no acabamento e no polimento. Nos vemos em breve, um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção.